Abra sua Bíblia comigo lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 10. E você já vai entender o porquê que eu falei sobre essa questão do ministério pastoral, e é tão importante eu frisar isso. Não por causa de algum título, ou por ter isso ou por ter aquilo, mas para você vai entender um pouquinho daquilo que eu vou falar com você nessa noite. É um texto bem conhecido, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Falei 10, mas até o versículo 8. Nós temos aqui um Salomão, diferente do Salomão de Cântico dos Cânticos, um Salomão de Provérbios. Nós temos um Salomão já, ao que tudo indica, findando a sua vida e deixando instruções para alguém, talvez um neto, talvez um filho, né? E ele quando passa nesse texto, eu gostaria que não transmitisse. Eu quero que o povo, né, use a sua Bíblia. Né? Olha aí a sua Bíblia. Quem não tiver Bíblia, tiver com o celular, ajuda quem está do lado. Ok? E então, voltando aqui ao pensamento, eu creio que Salomão, nesse fim de vida, estava deixando, né, instruções para alguém, talvez o filho ou o neto. E quando eu passo por esse texto, né, sobre o tempo de todo o propósito de Deus, eu lembro um pouquinho da minha vida. E é por isso que eu frisei essa questão do ministério pastoral. Durante a minha infância, eu fui criado na igreja. Eu tive o prazer de nascer num berço de ouro, nascer num berço evangélico, onde os meus pais, né, e a minha mãe principalmente, lia a Bíblia com a gente todos os dias, contava histórias da Bíblia todos os dias. Eu brinco lá em casa até hoje com meus irmãos que nós lemos a Bíblia antes de saber a ler e escrever, né, toda em apenas algumas frações de ano. Então, todas as histórias que eu podia escutar da minha mãe, eu escutei sobre a Bíblia. E quando chega na minha adolescência, né, eu começo a mexer também com música. E passa a minha adolescência, eu conheço uma menina linda, né, com quem hoje eu sou casado. Ela vai ficar vermelha, mas é por causa da blusa dela, tá, gente? Não é nada de sangue corando, não. E eu não sei se foi ela que teve o prazer de me conhecer ou se eu que tive o prazer de conhecer ela. Mas nós vamos fazer 25 anos que estamos juntos agora em março. Né? E assim, Deus começou uma nova história através dessa união. Onde nós sonhávamos, nós planejávamos, nós passávamos por muitas dificuldades. Nós víamos o nosso crescimento espiritual, nós víamos o nosso crescimento pessoal, nós víamos o nosso crescimento em coletivo com a igreja. Mas sempre priorizando o tempo do Senhor. E todas as vezes que a gente queria fugir do tempo do Senhor, alguma coisa puxava a gente para trás e mostrava, não é ali, é aqui que eu quero vocês. E a Bíblia, né, nesse texto diz o seguinte: tudo tem o seu tempo. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora o que se guardou. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado diante daquilo que Deus quer para nossas vidas. Recentemente eu tive o prazer de ler o livro Uma Vida com Propósitos, do autor americano da Igreja Batista de Saddleback, nos Estados Unidos. Uma Vida com Propósitos, e ele começa com uma frase que me deixou, um texto que me deixou, né, 2 semanas pensativos. Eu não consegui avançar de ler esse livro depois de 2 semanas. A gente conta os nossos dias em anos. A primeira palavra do pastor Alexandre que eu ouvi ele pregando, há muito tempo atrás, foi no aniversário da filha da minha prima, da Luciana, da Estela, e ele falava, né, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios.
E quando eu me deparo com essa palavra do Rick Warren, falando a respeito de que nós contamos errados os nossos dias, eu paro para analisar aquilo e durante 2 semanas eu fiquei perplexo. A sensação que nós colocamos quando nós falamos ano nos dá uma sensação de prolongamento. Só que ao invés disso, ele nos faz pensar em dias. Se a média brasileira é de 76 anos de idade, nós temos um total de 27.740 dias. E eu fui fazer essa conta. Segundo a média brasileira, eu tenho apenas mais 12 mil dias, aproximadamente, de tempo para fazer a obra de Deus. E quando eu olho para o ministério pastoral que me foi dado, eu vejo quanto tempo eu perdi. Porque na minha adolescência, assim que eu conheci Josi, nós nos afastamos da igreja. Foram tempos difíceis, foram tempos amargos. E durante esses 16 anos em que eu me afastei, até o propósito de voltar de novo, de conhecer, de agarrar de novo o chamado pastoral, foram 16 anos perdidos. Tudo porque não era o propósito de Deus, não era o tempo de Deus na minha vida fazer aquelas coisas. Não que o que eu tenha aprendido não tenha valido de nada, muito pelo contrário, graças a Deus eu até brincava com o pessoal do Ministério de Comunicação, né, mais precisamente com o Caio, falando sobre Deus não me deu nenhuma habilidade que futuramente eu não usasse. Mas quantas pessoas deixaram de ouvir a palavra de Deus porque eu retardei o ministério? Minha mãe tinha um sonho de ver um dos filhos se tornar pastor. E o tempo foi passando. No finalzinho de 2013 ela falece. Eu tinha acabado de ser ordenado e não deu tempo de contar para ela. Josi e eu acabávamos de fazer uma cantata linda com as crianças na igreja metodista de Divino, no mesmo instante que ela estava falecendo no hospital em Carangola. Não deu tempo. E a palavra que eu trago para você hoje, jovem, pode ser jovem até 100 anos, que a Bíblia fala que quando mesmo com 100 anos morreu jovem, não desperdice o seu tempo. Tudo que você faz hoje depende de tempo. Errado quem pensa que a moeda de troca hoje é valorizada em dinheiro. Tudo você está trocando tempo. E o que você tem feito com o tempo que Deus está te dando? Se tem tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu e da terra, tem tempo de você fazer a obra dele, e tem tempo de você entender o que Deus quer para a sua vida. Feito esse preâmbulo, quero te dar 3 dicas arrasadoras. Não é assim que o pessoal fala hoje, na internet? 3 dicas que vão bombar, para você nunca mais perder tempo na sua vida. A primeira dela é: planeje, sonhe. É preciso você planejar e sonhar, mas a resposta certa vem dos lábios do... Onde está escrito isso? Provérbios 16, versículo 1. O verbo empregado para planejar é malehei, no hebraico, que quer dizer se prepare, arranje-se. Por quê? Porque a resposta certa vai vir dos lábios do Senhor. Mas não é qualquer tipo de preparo, como eu falei. É você se preparar, planejar, mas buscar no Senhor a direção certa. Quantas coisas eu fiz, quantos sonhos eu tive, quantos planos eu tracei. E sempre na força do meu braço, nesses 16 anos, entre a saída da igreja e o retorno para o ministério pastoral, quantas coisas legais aconteceram que poderiam ter perdurado se fosse resposta do Senhor. O coração do homem faz planos. O coração do homem se entrega a planos, dependendo da sua versão. Planeja, se prepara, faça arranjos, mas o objetivo principal é a resposta do Senhor. Eu estava vendo o Abraão falando sobre Davi, né? O Robson falando sobre José, o Ramiro falando sobre Elias.
Em todas essas passagens que foram lidas aqui, essas pregações que foram feitas aqui, todas elas tinha a resposta lá do Senhor. Eles não se moviam do lugar. Todos esses homens, esses heróis da fé, não se moviam do seu lugar enquanto não escutasse a voz de Deus. E quando isso acontecia, Deus os trazia de volta. Como estão os seus planos hoje? Não deixe de planejar, não deixe de sonhar. Faça planos, sonhe, planeje, arranje. Mas aguarde a resposta certa do Senhor. Porque quando Deus direciona, Ramiro falou, Deus responde de 3 maneiras: sim, não, e espere um pouco mais. Mas não se precipite. Por quê? Você pode fazer planos, mas é do alto que vai vir a resposta para aquilo que você está planejando. Não sei se você está passando por algum desses momentos agora. Pare para escutar um pouco a voz de Deus. Tire um tempo para escutar a voz de Deus. Nós estamos falando sobre tempo. E semelhante a essa primeira dica, tem a segunda dica: cuidado com as dificuldades disfarçadas de oportunidades. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim conduz à morte. Quando eu fui estudar esse texto esses dias, eu me deparei com uma coisa que eu pensava que fosse, mas ao ler, eu vi que era completamente diferente. Fala que há um caminho que ao homem parece ser bom. Mas no original tem uma outra palavrinha, e é daher. Caminho em hebraico é derer. Estradas em hebraico é darer. Salomão começa falando de um caminho e termina falando de estradas que levam à perdição. Quantas e quantas são as vezes que nós começamos bem, achamos que a oportunidade que se apresenta é uma maravilha de Deus para a nossa vida, mas por não termos ainda esperado a resposta do Senhor, nos encontramos em dificuldades. Seja em relacionamentos, seja em negócios, seja na própria igreja, no seu ministério, na sua vida familiar, na sua vida conjugal. Quantas e quantas vezes as dificuldades se mostram como oportunidades e nós, por falta de discernimento, não nos atentamos e nos encontramos em maus lençóis. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas as estradas são as que conduzem para a morte. Terceira dica: invista em crescimento pessoal e coletivo. Achei maravilhosa a ideia do ministério de intercessão aqui da igreja, que tem hoje, depois do culto. Verdade? Invista em crescimento pessoal, mas também invista em crescimento coletivo. Mas priorize o crescimento espiritual. Olha o que Salomão vai dizer em Provérbios 15, a parte A do versículo 14. O coração daquele que tem entendimento busca o conhecimento. E lá em Provérbios 9, 10, ele vai falar: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, com S maiúsculo, é entendimento. E um pouco mais além, quando você pega Oséias, tentando o capítulo final de Oséias, o capítulo 6, quando ele tenta trazer de volta ao povo, você vai encontrar um Oséias falando: vinde, adoremos ao Senhor, pois ele nos despedaçou, fez a ferida e a ligará. Ele não fala assim: eu vou adorar ao Senhor. Ele fala: vinde. Ele traz para perto o povo. E no versículo 3 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é perda de tempo você parar alguns minutos da sua vida, logo após um culto como esse, estar ali junto com os jovens que estão tomando essa iniciativa, e ficar ali, nesse momento, buscando a presença do Senhor, buscando a orientação do Senhor, em investimento coletivo. É chuva. Deixa a chuva lá fora, estão bem aqui dentro, aqui está calor.
E quando se fala em coletivo, eu lembro daquele ditado, né? Sozinho você vai mais rápido, mas junto com alguém você vai mais longe. Eu tive o prazer de ler o livro Manuscritos de Napoleão Hill, e uma passagem me chamou também a atenção, quando ele cita Henry Ford, fundador da empresa Ford de carros. E ele estava sendo inquirido durante um tribunal, acusado, né, de crimes contra o governo americano na Primeira Guerra Mundial. E fizeram várias perguntas para ele. E uma das perguntas ofendeu diretamente Henry Ford, como se ele não soubesse ou fosse obrigado a saber tudo. E ele virou para o juiz daquele tribunal e falou assim: para o que é que me servem as fileiras de botões? Quando eu quero saber de alguma coisa que eu não sei, eu só apertar esse botão, e eu tenho vários engenheiros, ou até mesmo amigos, para me dizer e explicar essas dúvidas. Se um homem não temente a Deus tem pessoas ao seu redor para fazer isso, por que nós não podemos ter? Então não invista só no seu crescimento espiritual, invista no crescimento espiritual da sua igreja, da sua comunidade, da sua família, na sua escola, no seu trabalho. Seja luz. Sabe como é que você vai entender, né, sobre o que é importante na vida de uma pessoa? Quando ela investe tempo naquilo. A importância das coisas pode ser medida na vida da pessoa pelo que ela investe naquilo, seja tempo, seja dinheiro. Quanto maior o tempo ou o recurso destinado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você. O que você tem gastado seu tempo hoje? Recentemente, por um acaso, eu vi o filme O Preço do Amanhã. Se você tiver a oportunidade, né, assista. A ciência encontrou um meio nesse filme, uma ficção científica, clichê, né? A ciência encontrou uma forma de fazer com que as pessoas não envelhecessem mais depois dos 25 anos. Mas a moeda de troca seria tempo de vida. Então, tudo que você fizesse, tudo que você quisesse comprar, tudo que você quisesse alcançar na sua vida, você teria que doar tempo de vida. Você poderia viver para sempre, se fosse dedicado, mas também poderia morrer em poucos segundos se fosse displicente. E as pessoas mais pobres, elas não tinham como, né, ter os luxos das pessoas mais ricas. Mas elas não desperdiçavam um segundo do seu tempo. Elas se reuniam. Elas não ficavam presas. Enquanto aqueles que tinham muito tempo estavam todos isolados, distantes uns dos outros. Quanto tempo você tem gastado naquilo que realmente importa? Quanto tempo você tem colocado diante do Senhor a sua família? Quanto tempo você tem colocado diante do seu dia para ler a sua Bíblia? Quanto tempo você tem dedicado ao ministério que Deus te deu? Quanto tempo? A vida é curta. Parece um clichê popular, mas é uma verdade bíblica. Porque nós todos temos um propósito. Nós não nascemos, nós não fomos criados para sermos mortais. Nós somos criados para sermos imortais. Mas a partir do momento que o relógio cronológico começou a rodar, Salomão, ao pensar nisso, ao escrever esse texto, falando talvez, né, para alguém que estivesse ali junto dele, pouco antes da sua morte, ele começa a mostrar que o que vale mais é você estar com Deus, gastar seu tempo com Deus, com
com as coisas que Deus colocou para você fazer do que com qualquer outra coisa, porque se há tempo para tudo, há tempo para aquilo que você quer fazer também. E esse tempo tem um nome de presente. É um presente que Deus está te dando. O ontem não existe, o amanhã ainda nem está no forno. E Deus te dá hoje para que você possa ter comunhão com Ele, aprender a viver, a dar o máximo de si para Ele. Invista tempo, planeje, tome cuidado com as oportunidades, mas acima de tudo, gaste tempo com o seu Deus. Porque ao gastar tempo com o seu Deus, você está fazendo um investimento para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé.